Bom, pessoal, basicamente, né, nós vamos hoje aí trabalhar a questão da representação das funções orgânicas, as principais funções orgânicas. Então, eu preciso que vocês tenham muita atenção em tentar analisar uma substância, saber olhar para essa substância e conseguir identificar a função orgânica que está nela, tá? Para isso, obviamente, existem alguns caminhos que a gente pode tentar trilhar em termos de raciocínio. Primeiramente, você tem que dividir, basicamente, as funções orgânicas em hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções nitrogenadas. Essas três divisões aí básicas são essenciais. Hidrocarbonetos é aquela parte da química orgânica em que você só tem carbono e hidrogênio na substância. Então, você só pode chamar de hidrocarboneto se a substância for constituída exclusivamente por carbono e hidrogênio. Exemplo, metano, propano, butano seriam aí hidrocarbonetos, né? São formados apenas por carbono e hidrogênio. Já as funções oxigenadas precisam um pouquinho mais de atenção para você poder diferenciar. Vamos dar uma olhadinha numa tabela aqui, onde você vai conseguir perceber aí a diferença entre elas. Então, vamos começar aí pela função álcool, tudo bem? A função álcool, assim como a função fenol, ela vai ter uma característica de ter uma hidroxila, né? Nós vamos ter uma hidroxila ligada ao carbono, só que de maneiras diferentes. Primeiro, no álcool, a hidroxila está ligada a um carbono necessariamente saturado, ou seja, um carbono que só vai apresentar ligações sigma. Tudo bem? Você dá uma olhadinha nesse carbono aí, você vai ver que ele é representado apenas por ligações simples, tudo bem? E aí eu vou ter uma hidroxila ligado a esse carbono. Isso é a característica de um álcool ligado, a hidroxila ligada a um carbono saturado. Jonatas, por quê? Eu poderia ter a hidroxila ligada a um carbono que? A um carbono insaturado. Essa hidroxila ligada ao carbono insaturado não seria álcool, seria uma outra função orgânica chamada enol, tudo bem? Tem diferença. Tem diferença, então você tem que saber que para ser álcool, necessariamente, a minha hidroxila tem que estar ligada a um carbono que só faz ligações simples, que a gente chama essa primeira ligação entre dois átomos de ligação covalente entre dois átomos de ligação sigma, né? Então, identifique aqui, ó, eu tenho só uma ligação, né? Aqui pode ser qualquer outro átomo, pode ser carbono, pode ser hidrogênio, pode ser outro carbono, enfim. O que importa é que essa ligação que ele está fazendo é uma ligação só, não tem a repetição da ligação como foi aqui no caso do carbono do enol. Aqui a hidroxila está ligada a um carbono que a gente diz insaturado. Insaturado por quê? Porque há a presença de uma ligação dupla ou também poderia ter a presença de uma ligação tripla, não para a função enol, tá? A função enol é o carbono com essa ligação dupla, mas o carbono poderia ser insaturado por ter ou por fazer uma ligação tripla com outro átomo, tudo bem? Já o fenol, que é o próximo aqui, né, dessa nossa tabela, a diferença é que a hidroxila necessariamente está ligada ao famoso anel aromático, pessoal. O anel aromático, quem ainda não sabe, ele tem que ter aquela característica das duplas ligações intercaladas. Olha lá, dupla, aí aqui é só uma ligação simples. Dupla, aí aqui é só uma ligação simples. Dupla, depois só uma ligação simples. Vou desenhar de novo para você, sem rabiscar, uma outra forma do anel aromático ser representada, que é através daquela circunferência no centro. Essa circunferência, ela está representando o anel aromático, que é formado pelas duplas intercaladas, como a gente representou. Se eu tiver uma hidroxila nesse... Jonatas, pode ser hidroxila ligada a qualquer ciclo. Se eu tivesse uma hidroxila ligada aqui, isso aqui seria fenol? Não, isso aqui seria um álcool. Por que um álcool, Jonatas? Porque esse carbono aqui só faz ligação simples. Para ser fenol, tem que ser a hidroxila ligado a um anel aromático, ou seja, ou vai ter esse anelzinho aqui no meio, ou vai ter as duplas intercaladas. Então, vamos para o próximo aí. Os aldeídos. Não é difícil, nada difícil, na verdade. O aldeído, você tem um carbono fazendo uma dupla com oxigênio e com um hidrogênio. Qual é a ideia do aldeído? Fácil você identificar. Ele é um carbono periférico, é um carbono que está lá na ponta.
ele vai ter que ter uma dupla com oxigênio e uma única simples com hidrogênio. Não é difícil também identificar, pessoal, tá? Aqui, ó, em cima aqui eu tenho a representação do fenol, aqui eu tenho a representação de um álcool, e aqui você tem um exemplo de aldeído aqui, ó, como identificar a função. Cetona. Cetona também muito simples. Toda vez que eu tiver um C-dupla-O e esse C estiver entre carbonos, como é o caso aqui da propanona ou a famosa acetona, você pode ver que você tem um C-dupla-O e esse C está entre carbonos. Isso aí é a característica de uma cetona. Vamos começar a aumentar aí, ó, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico também muito simples. Você vai ter um C-dupla-O, OH, Jonas, eu tenho medo de confundir o ácido carboxílico com o aldeído, porque tem C-dupla-OH e o outro C-dupla-OH. Então, vamos lembrar do seguinte, ó. O ácido carboxílico, ele tem a hidroxila, assim como ele tem essa outra parte aqui, ó, da cetona que a gente chama de carbonila. A união da carbonila, que é o C-dupla-O, com a hidroxila, deu o nome carboxila, ou seja, o ácido carboxílico tem a presença tanto do C-dupla-O, assim como a presença da hidroxila, OH, tudo bem? E aí vem o éster. O éster basicamente tem a cara do ácido carboxílico, só que lá no lugar do H, você vai entrar ali com uma outra continuação de carbonos, né? Tanto para um lado quanto para o outro, como você pode observar aqui no etanoato de metila. Não é difícil, mas tem que exercitar, tem que gravar. O éster e o éter têm um nome muito parecido, você vê, né? O éster tem C-dupla-O, enquanto o éter tem um oxigênio aqui entre esses R's aí, né? Serão átomos de carbono, como aqui o metóximetano que está aqui representado. Qual é a minha dica para você gravar isso daí? A dica é simples. Primeiro, o éter, ele tem um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbonos entre carbonos. Isso é um heteroátomo. Éter, presença de heteroátomo. Você fala, Jonas, mas o éster também tem um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Pode observar. Falo, tudo bem. Só que no éster, além do heteroátomo, eu ainda tenho mais um C-dupla-O. Aí eu costumo diferenciar, ora, o éster está no plural, tem 2 oxigênios. E o éter seria como se fosse no singular, tem um oxigênio só. É uma dica simples, mas que ajuda você a gravar. E por fim, dentro dessas funções mais básicas, vamos falar aqui das funções nitrogenadas. Funções básicas aqui nitrogenadas, a amina e a amida. Tem um caráter básico, diga-se de passagem, né? São substâncias de caráter básico. E tem um detalhe, qual é a diferença entre amina e amida? Pô, mais um nome muito parecido, mudou uma letra, N e D, né? Amina e amida. Pô, como é que eu vou gravar, Jonas? Como é que eu não vou esquecer? Bom, tem uma maneira simples de você gravar. A amida, o carbono que está ligado ao nitrogênio, ele também está ligado com a ligação dupla ao oxigênio. Olha lá, olha a diferença. E na amina, Jonas? Eu gravei assim, ó, quando eu estava lá no ensino médio estudando. A amina não tem dupla com oxigênio. A amida tem dupla com oxigênio. As duas envolvem o nitrogênio, amina e amida. A amina não tem a dupla com oxigênio lá no carbono que o nitrogênio está ligado. A amida já tem. É uma maneira aí boba e simples, mas que te ajuda a resolver. Pessoal, tente gravar pelo menos essas funções orgânicas, pelo menos. Com elas você sempre garante uma questão em algum vestibular, e agora o Enem, que basicamente é a prova que você tem como objetivo, sem dúvida nenhuma, saber identificar funções é uma questão quase que sempre presente na prova. Então, gravar essa tabelinha basicamente é necessário até para você que não quer estudar muita química ou tem dificuldade de estudar química, porque não é impossível você resolver a questão a partir dessa tabelinha, tudo bem? Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Isso aqui é bem resumido, mas é uma dica. Decorar isso faz parte para resolver a prova. Tem chance de cair e eu quero que você acerte essa questão que envolver identificação de funções orgânicas. Valeu, galera!